Quando eu penso na sexualidade na adolescência, na verdade, quando eu vejo o comportamento sexual dos adolescentes, dá pra gente perceber a liberdade com que eles vivem hoje a sua sexualidade. Nossa, é só a gente olhar. Que adolescente você já não viu, não é? Ou mesmo até o seu filho ou sua filha, que você deixa no shopping, você pega, leva para o shopping à tarde, vai buscar à noite, ou que vai para uma balada com os amigos, ou que namora, que fica, ou que pode fazer experimentações. Eles hoje podem desfrutar, né, de um comportamento sexual que é muito livre, que é muito mais livre do que foi, por exemplo, na minha geração. Puxa, eu tenho uma inveja desses adolescentes, que me dera que eu tivesse tido essa oportunidade. E por que que eu não tive? Por que que essa geração de hoje, por que que os jovens de hoje têm essa liberdade toda para viver a sua sexualidade? Porque eles fazem parte de uma geração que é, diríamos assim, mais esperta do que a minha? Não. Então, um grande erro que nós cometemos na nossa relação com o adolescente é achar que os adolescentes são livres do jeito que eles são, porque eles criaram essa liberdade. Mas, na verdade, eles não criaram essa liberdade. Essa liberdade, ela é uma consequência. Quem criou essa liberdade, na verdade, fui eu, foi você, né? Foi sua mãe, foi seu pai, seu avô, sua avó, ou seja, gerações passadas que se manifestaram, que criaram movimentos, que estudaram, que descobriram mudanças sociais que aconteceram, movimentos sociais que aconteceram, ou seja, a queima dos sutiãs, o descobrimento da pílula, a descoberta do teste de DNA, ou seja, foram tantas as mudanças e as descobertas que isso modificou uma série de interesses e que acabou culminando nesse tipo de situação que vive hoje os nossos adolescentes. Então, os nossos adolescentes vivem essa sexualidade mais livre hoje, não porque eles querem, não porque foram eles que criaram isso, não porque eles querem nos chocar, mas sim porque eles podem viver essa situação de hoje, porque nós e nossas gerações anteriores criamos essa condição para que eles vivam a sua sexualidade de uma forma mais livre. Então, a gente olhar para os nossos adolescentes, não como criadores de uma situação de provocação na nossa relação com ele, mas sim a gente olhar para eles como sendo pessoas que vivem uma situação que é consequência de uma série de movimentos que aconteceram antes, a gente pode entender que esses adolescentes, na verdade, eles precisam muito da nossa atenção. Eles precisam que a gente chegue mais perto deles. Eles não estão fazendo isso para nos provocar. Então, o segundo erro, que é a gente achar, né, que o adolescente não precisa entender de sexualidade, não precisa aprender sobre sexualidade, isso é um engano que é muito ruim dentro desse contexto que vive os nossos adolescentes. Porque quando eles estão nessa situação, onde eles têm que tomar decisões, porque o tempo inteiro eles vão ter que tomar decisões, eles vão ter que fazer escolhas. Porque, por exemplo, quando eu era adolescente, havia um controle social muito maior. A sociedade tomava algumas decisões pela gente, mas hoje não. Hoje essas decisões são tomadas única e exclusivamente por esse adolescente. Ou seja, ele vai tomar essa decisão baseado em quê? Baseado na educação sexual que ele recebeu, na bagagem que ele traz dessa educação sexual que ele trouxe. Então, quanto maior for essa bagagem desse jovem, mais ele vai poder olhar para uma situação com segurança, com autonomia, com responsabilidade. Então, se você tem um filho adolescente, você tem uma filha adolescente, chegue mais perto dela. A minha experiência mostra que se a gente ensinar, se a gente chega perto, se a gente conversar com os nossos adolescentes, aprender com eles e eles aprenderem com a gente, nós conseguimos ter um relacionamento com o nosso jovem que é muito mais saudável e muito mais agradável. É muito divertido até. Então, olha para o teu jovem de um jeito, não como que se ele estivesse querendo te agredir, mas sim como se ele estivesse precisando que você chegue mais junto dele. Experimente.
E você, já teve alguma situação que ficou difícil de você lidar com ela? Deixa aí nos nossos comentários, a gente pode conversar sobre isso num outro vídeo. Até lá!